negócio é melhor. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Irmão Brana, mexe com tudo, né? O fim do negócio é melhor. Você começa a comprar uma coisa, uma casa, gostou e desejou, quando o fim do negócio é melhor do que tudo. O fim desse negócio vai ser bom demais, não é? Vamos ficar de pé, irmãos. Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Senhor, abençoa a palavra. A palavra que vamos usar, que vamos falar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora há pouco nós acabamos de ouvir uma coisa que está plenamente relacionada com o fim dos tempos. Tudo que está escrito como aviso dos tempos finais da volta de Jesus está acontecendo. Nós aqui estamos muito tranquilos, mas você já pensou se o noticiário estivesse informando que estava havendo um furacão? Hein? Um furacão. Pois é, o Haiti quase caiu tudo e a Flórida está pregando, eles estão pregando tábuas nas janelas, nas portas, como se adiantasse, e fugindo. E ele diz: o pior estado da mulher
é quando ela tem o poder em suas mãos. Tudo tem que ser como ela quer. E isso está em plena evidência no mundo todo. É o sinal que não falha. Em Mateus 24, São Mateus 24, vamos ler, é melhor. São Mateus, estamos sentados aqui à mesa, não é? Jesus disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Em São Lucas 27, não, 17, São Lucas 17, verso 30, né? Um estudo, vira um estudo bíblico. Verso 30. Mas antes, a partir do 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, que é de Sodoma, não é? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Como os males das eras se concentram nesta era, o de Tiatira, palavra que quer dizer domínio feminino, é uma evidência, é um escudo principal de Laodiceia, que é o domínio feminino. Contrariando o casamento, quando o Senhor diz: sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. E por sua vez fala com os maridos para amá-las como Cristo entregou a si mesmo por ela,
pela igreja. Contrariando essas escrituras, é o suficiente para estar no inferno. Então, o pior estado da mulher é quando ela tem poder em suas mãos. Não é ser presidenta somente, não. Esse poder é singular nos lares. Começa nos lares. E chega ao coletivo. Todos. O mundo se acha nessa condição. Em Isaías capítulo 3, está aí até os saltos altos que anda, parecendo que está uma bota de faroeste. Clau, 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 clau. É uma mulher que está pisando na palavra. É interessante isso. Não é agradável. Eu disse, Elias foi o profeta mais áspero. E ele preocupou justamente com Jezabel. Foi justamente nos dias de Elias, que Jezabel batizou a terra com esse espírito. Eu quero ver aqui nos selos. Eu perdi aqui, eu não uso, eu reprovo muito isso, negócio de misturar as marcas. Mas está aqui, eu estou com uma coisa na mão e procurando. Não é velhice, não. Um médico amigo meu, uma vez olhou a minha garganta para ver o que havia de errado. O médico disse, nada. Disse, você tem apenas calos em suas cordas vocais. O médico disse, isso é de pregar. Bem, eu gostei disso. Eu entendo o quanto ele gostou, como quando o otorrino me falou a mesma coisa. 55 para 56 anos que eu prego, e como todos que estão iniciando são desordenados, um otorrino assistiu um casamento, tinha 2 otorrinos, o doutor Alberani e o doutor José Maria. E logo depois eu estive nele, sempre por causa do nariz. Eu disse, não pode gritar daquele jeito, não. Por que você grita daquela forma?
para falar uma frase, precisa gritar? Ah, doutor, veja como está minha garganta. Está boa. Graças a Deus. Eu gostei disso. Vocês sabem, aquilo me fez sentir melhor, uma vez que podia ser atribuído à pregação. Mas gritar, o gol, o futebol, de pregação. Vejam vocês, isto estaria bem porque é para o reino de Deus. É para o reino de Deus. Oh, mas isso é bom. Vai combinando. Agora, pode que não sejamos capazes de carregar em nosso corpo a marca de Jesus Cristo, como fez Paulo, sendo açoitado, e depois ficar aquelas marcas dos açoites no seu corpo, como de Jesus. Porém, podemos produzir uma marca de pregação e dando nossa voz contra as coisas que estão erradas. Assim nós estamos agradecidos por não temos que ser açoitados mais, especialmente nesta época. Então nós estamos carregando a marca e não precisa gritar para fazer essas marcas. Basta palestrar, dá para calejar. Eu não estou contra mim mesmo. Estou falando da unção. A unção que há na palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual foi a diferença? Hã? Só o grito. Mais interessante. O pregador, nós pregadores, sofre. Se for conversar, logo começa a dormir. Ah, não, eu gosto de ouvir o irmão fulano porque ele dança na plataforma e... Glória a Deus. Nós, pregadores, sofrem. Mas tem uma hora que não tem jeito, não é? Não tem jeito, o sangue sobe mesmo. Quantos aqui leram, senhores, é este o tempo? Nós já lemos, não é? Ouviram vocês, ouviram, vírgula, né? Vocês sabem, senhores, é este o tempo do sinal, o tempo da mesquita no lugar do templo.
do feminino no lugar do masculino. Sinal vital, preciso, exato, confirmado em Lucas e Mateus e todas as demais referências. Nós não estamos imaginando que seria utopia, né? Imaginação religiosa. Não. Na minha aflição, que é contra mim mesmo, eu me descanso na realidade disso. E você descansa também na realidade disto. Porque isto que é a revelação. Isto é que é revelação. Senhores, é este o tempo? Ou será outro tempo? Não. Não, porque os maiores edifícios, por que um edifício de quase 1000 andares? Por quê e para quê? Isso me preocupou um pouquinho. Sabe de quê? Se não ouviram, senhores, é este o tempo? Questão do tempo. Senhores, este é o tempo? Isso aqui é na brecha. A brecha está entre o primeiro selo e a revelação de Jesus Cristo. Deus em simplicidade, não é? É a revelação dos selos. Por isso é chamado brecha. Está entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Agora, a preocupação dele sobre senhores, é este o tempo? Se não ouviram, eu desejo que de alguma forma, se vocês pudessem obtê-la para ouvir, ou de alguma maneira, procurar na portaria, se você não tem a mensagem. Mas é provável que cada um tenha. Senhores, é este o tempo? Então, me incomodou. Ele ficou incomodado com o tema da mensagem. Isso quer dizer, com a igreja, saber o que é aquela mensagem. De que se trata essa mensagem? Senhores, é este o tempo? Que tempo? Elas respondem. As construções gigantescas respondem. A compra e venda, a negociação, a bolsa de valores, é uma confusão terrível. Aquilo é tudo com
o telefone no ouvido, e sobem e descem. Me incomodou. Me incomodou. Eu quero que você ponha um grifo vermelho nisso aí. Me incomodou. Senhores, é este o tempo? Por que a gente, até para usufruir de uma coisa, cai uma tristeza por ter aquilo? Eu desejei colocar isto antes de começar o culto. Cerca de uma semana ou 10 dias atrás, eu fiquei tão turbado. Senhores, é este o tempo? Eu realmente, eu realmente eu não assumia os cultos ou qualquer coisa, porque eu não sabia. Parecia que podia ser algo ruim, e eu não sabia realmente o que era aquilo. Então eu, reticência. Numa manhã, eu me levantei para ir Cânion Sabino, o qual fica de casa 30 minutos de carro. Eu tive a graça de ser carregado por um anjo lá. 30 minutos de carro ou 40 ao topo do Cânion Sabino. Então, tem uma estrada de 30 milhas montanha acima. Agora você vê que pico, hein? Região estranha lá em cima. Eu posso estar aqui no deserto, onde esteja 27 graus a 32, exatamente agora. E em 30 minutos estar em 8 pés de neve. Vejam, no cume da montanha. Nós estávamos em Phoenix, bem recentemente, onde estava 6 graus, ou 8 graus. Eles tinham a piscina aquecida, pessoas nadando, e cerca de 40 minutos de carro dali, estava 4 graus abaixo de zero, em Flagstaff. Veem? Esta é a diferença entre as correntes em cima e o deserto. E muito saudável para asmáticos e assim por diante. Agora, eu subi no cânion e eu escalei o caminho tão alto quanto eu pude ir. E eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá em cima, o que significava tudo aquilo e assim por diante. Parecia que eu estava aborrecido e não sabia exatamente o que fazer. Deus ocupando o seu profeta, tudo em função de nós.
tudo em função da noiva. Ele não passava por essas experiências por causa dele próprio, por causa de sua família, em benefício de sua família. Não. Em benefício de quem ele nunca conheceria aqui na terra. Em benefício seu. Nosso. E então, enquanto eu estava orando, uma coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Eu quero ser honesto. Tudo que for fazer a gente lembrar de uma frase desta, eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha dormido. Isto pode ter sido uma espécie de um transe. Ou isto pode ter sido uma visão. Eu estou mais ou menos inclinado a crer que tenha sido uma visão. Tanto que eu tinha minhas mãos estendidas, dizendo: Senhor, o que aquela explosão significa? E o que aqueles 7 anjos, numa constelação em forma de pirâmide, que me levantaram do chão e me viraram para a direção leste. O que significa aquilo? Eu permaneci ali em oração e algo aconteceu. Por mim, por você. Você estava lá. E agora alguma coisa caiu em minha mão. E eu sei, se vocês não entendem as coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Oh, mas como nós cremos! Nada de estranho aqui, não. Nada de estranho. Isso faz estabelecer a nossa fé. Mas alguma coisa tocou minha mão. E quando eu olhei, era uma espada. E o cabo era feito de pérolas. As pérolas mais lindas que eu já vi. E a proteção, vocês sabem onde. Eu acho que é para proteger suas mãos de serem atingidas. Vocês sabem, enquanto você está... as pessoas estivessem duelando, era de ouro. E a lâmina do sabre era muito comprida, mas ela era uma navalha afiada. Oh, palavra! E ela era a prata reluzente,
E ela era a coisa mais linda que eu já vi. Ela se encaixava exatamente em minha mão. E eu estava segurando. Eu disse: não é linda? Eu olhei para ela e eu pensei: mas vocês sabem, eu sempre tive medo de uma espada. Eu estava contente por ter vivido fora dos dias em que eles as usavam, porque eu tenho medo de uma lâmina. E por isso eu pensei: o que faria eu com isso? Enquanto a segurava em minha mão, uma voz de algum lugar disse: essa é a espada do rei. Aleluia. Essa é a mensagem, é a palavra. Então aquilo me deixou. Bem, eu estava curioso para saber o que aquilo significava. Essa é a espada do rei. Eu pensei, se tivesse dito a espada de um rei, poderia ser que eu tivesse entendido. Porém, disse: a espada do rei. Então eu posso não ter isto correto, mas eu pensei: há somente um rei, o rei, esse é Deus, e sua espada é esta, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vejam, se vós estiverdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso será feito. Em duelo, vejam vocês como eu não entendo uma palavra disso, mas o princípio do duelo. Mas segundo o melhor do meu entendimento, as lâminas se cruzam. Então, você tem essa arma. E então, finalmente, as espadas se elas travam o inimigo e você trava as espadas, assim, então isto requer força do homem que está lutando, duelando. O que vai mandar é a força, porque cruzaram. E você tem hora que vê na sua vida isso cruzado. Cruzado, completamente cruzado. E você tem que exercer força. Força, coragem, porque se você bambear, ele te apunhala, ele te destrói. Mas aí você então grita: se tenho que vencer, tenho que lutar, esforça a minha coragem, Senhor. Aí você grita: o Senhor é a força da minha vida. Porque vejam, sua espada estaria apontada para seu coração, para o meu coração, e a minha para o dele. Se está para o meu coração, está para o dele também. Mas elas estão travadas.
nossas lâminas batendo uma na outra. Então elas se batem, e então as espadas se encontram. Aquele que puder pôr a outra embaixo, a espada está em linha reta para o coração. Então isto requer força. Ainda que a espada seja a palavra, ela requer a mão forte de fé, fé para vencer, para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo. É a citação que Jesus usou lá no monte da tentação. Foi bem no coração dele. Não conhecendo essas coisas, mas apenas tudo que tenho recebido dele, que eu posso lhes dizer, tenho lhes dito. Então vocês sabem, eu creio que foi. Não disse nosso Senhor que nós desejássemos, aliás, não disse nosso Senhor que tudo que ele recebeu do Pai, que ele tinha dito e nada tinha retido? Então nós desejamos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, a gente vê a falta de sabedoria numa mulher, falta de sabedoria num homem, falta de sabedoria numa moça, vê a falta de sabedoria naquele rapaz, mas vê também a sabedoria naquela mulher, a sabedoria naquele homem, a sabedoria naquela moça, a sabedoria naquele rapaz, naquela criança. E a vitória? A vitória chegou. E estou certo que vocês entenderão algo dentro de pouco. Agora, algo que eu espero que seja revelado. Oh Deus! Agradecemos de coração, em nome de Jesus Cristo. Deus, estou precisando dessa força. A irmã está precisando dessa força. As lâminas estão cruzadas. No lar, você vê o lar virar uma mistura de espíritos. E você às vezes é sozinha. Você sozinho, e a força humana não resolve, o falar não resolve, porque as pessoas estão acomodadas, estão concordando com a natureza ferrenha. Oh Deus! Não deixa os teus filhos acostumarem com a natureza ferrenha. Não deixe, Senhor. Porque isso, sendo dominado, vem a cura, vem a libertação, vem a resposta das orações pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa, pelos irmãos, pela igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glorifica a Deus.